Boa tarde a todos e obrigado por estarem aqui connosco nas conferências do Estoril. I would like to thank also Mr. Nigel Farage and also Mr. Francisco Assis. I will speak in both languages, in português e inglês. In Portuguese with Mr. Francisco Assis e em inglês with Mr. Farage. O que nos junta aqui hoje é mais do que óbvio e é, no fundo, o acumular de situações que vivemos nos últimos anos na Europa e também no mundo, com especial destaque para a Europa, desde a crise das dívidas soberanas até às sucessivas eleições em que parece que a Europa está sempre na berlinda, devemos ou não continuar na Europa, vamos ou não vamos sair da Europa. O Brexit foi o que foi, é também esse o elo ou o ponto em comum que nos junta aqui hoje, mas eu pedi a cada um dos nossos convidados, first Mr. Nigel Farage, if you'd like to say some words to the audience, a little speech, and then we can debate. Sure. Thank you. Thank you very much. Well, thank you, and good afternoon, everybody. This is not my first visit to this part of the world. I first came here in 1968 on holiday. I've been many times since, but once I came here politically, and that was to Lisbon in 2005 to the signing of the Lisbon Treaty. Now, up until that moment in time, I had believed that the United Kingdom was not suited, was not fit in many ways to be a member of the European Union. We had our own legal code, we had our own history, we had our own patterns of trade across the globe, we had our own remarkable relationship with the Commonwealth, and I thought we should not be part of this, we should simply be friends and neighbours, but if the rest of Europe wants to get on with it, that's fine by me. Until I came to Lisbon, where what I saw were the European political class willfully ignoring free and fair referendums that had taken place in France and the Netherlands, and everybody knew would have happened in many other European countries too. And they binned the word constitution, they replaced it with the Lisbon Treaty. They did not surrender a single power that had been within that constitution, and they decided to press ahead with building a United States of Europe. And since 2005, I have not just campaigned for the United Kingdom to leave the European Union, I've campaigned for Europe to leave the European Union. I do not believe that these glass and steel structures, these unelected old men in Brussels with their flag and their anthem and their police force and their nascent army genuinely represent what Europe is. They have hijacked the word to use themselves. I believe that Europe is about diversity. I believe that Europe is about individuality. It is about nation state. It is about identity. And it is about people, through the ballot box, through democracy, choosing their own destiny. I am not in the least bit anti-European. I have worked for French companies. I've married into European families. My kids are bilingual. In many ways, I think I'm more European than Mr. Barroso and Juncker and all the rest of them. But I see Brexit, from a selfish perspective, as a liberation, an opportunity for us to engage with the 85% of the global economy, and by the way, that figure grows every year, that is not part of this deeply flawed union. And I see the problems of the union, firstly with the euro, which, let's be frank, has been a catastrophe for this lovely country of Portugal. I see the huge mistakes we've made in terms of global migration. I mean, what was Juncker doing? Broadening the definition of what a refugee was from a 1951 Geneva Convention to anybody that came from a poor country. I see mistake after mistake after mistake. We will get on and pursue our Brexit destiny, and I will continue to encourage independent democratic movements
across the whole of the European Union to do the same thing. And then maybe one day we can have a Europe of sovereign nation states that trade together, cooperate together, are friends with each other, have close agreements on so many things that affect cross-border issues. But it's goodbye to the flag, it's goodbye to the anthem, it's goodbye to Mr. Juncker and the corruption, and it's welcome to nation-state democracy. That's what I'm going to fight for. Thank you, Mr. Farage and Mr. Francisco Assis. Quanto tempo? 5, 10 minutos. Muito boa tarde a todos. Queria agradecer o convite para aqui estar presente. Uma saudação ao Sr. Nigel Farage, que habitualmente ouço no Parlamento Europeu, e ao Bernardo Ferrão, que também habitualmente ouço, neste caso, em minha casa. Queria dizer-vos que é com grande alegria que participo nesta iniciativa. A minha visão é, de facto, uma visão substancialmente distinta daquela que acabou de ser aqui explanada. Eu sou convictamente um defensor da União Europeia. E tive uma alegria imensa há umas semanas atrás, quando a França elegeu um Presidente da República que afirmou como uma das suas prioridades a afirmação do projeto europeu. Há muito tempo que se não via isto no nosso continente europeu. Há muito tempo que nós não víamos um candidato às mais altas funções dentro do seu país a dizer que uma das suas prioridades era contribuir para o relançamento do projeto europeu. E é disso que a Europa precisa. A Europa precisa daqueles que estão contra ela, daqueles que convictamente se batem contra a União Europeia e precisa daqueles que se batem por ela, daqueles que estão dispostos a travar as devidas batalhas por ela. E é isso que eu acho que não tem acontecido nos últimos tempos. Isto é, isso será um mérito dos que têm uma visão negativa do projeto europeu. Eu vejo que aqueles que estão contra o projeto europeu são habitualmente muito mais enfáticos na defesa das suas teses do que aqueles que são favoráveis ao projeto europeu. Eu vou procurar, por isso, ser o mais enfático possível na defesa do projeto europeu. Primeiro, o projeto europeu justifica-se pela sua própria história. Nós não podemos iludir o que é a história deste projeto. Desde a Comunidade do Carvão e do Aço, a Comunidade Económica Europeia e depois a União Europeia. Um projeto de paz. Um projeto que garantiu a paz na Europa. Não é um bem menor e não é um bem conquistado para sempre. E, na verdade, foi porque justamente se operou a reconciliação franco-alemã num primeiro momento. Porque se conseguiu promover a agregação de mais países a esse projeto, que se conseguiu garantir a paz na Europa. De então até hoje, nenhum país membro do projeto europeu travou qualquer guerra entre si. Ora, a Europa era um continente marcado pelas guerras. A Europa era um continente marcado pelos confrontos entre os seus diversos povos. E isso não aconteceu ao longo de grande parte da segunda metade do século XX e deste início do século XXI, em grande parte devido ao projeto europeu. Não digo que seja só por causa do projeto europeu, eu não desvalorizo também outros aspectos que para isso contribuíram, mas esse foi essencial. Em segundo lugar, é um projeto de liberdade. É um projeto baseado no respeito pelos direitos humanos. É um projeto baseado na valorização das democracias representativas. É um projeto baseado nas economias de mercado. E é um projeto atento a uma dimensão social que deve estar ligado a essas economias de mercado. E em torno dessa ideia e desse projeto foi possível estabelecer um consenso que envolvia partidos com orientações diversas, mas que tinham e que confluíam na defesa desses princípios e desse modelo. E esse modelo, no essencial, triunfou. Os países tornaram-se mais prósperos durante muito tempo. Houve uma intensificação das relações no interior do espaço europeu. Primeiro com a cooperação no domínio comercial, depois com o mercado único, mais tarde com a moeda única. Houve um processo. Nunca foi, e isso é importante dizê-lo também aqui, o projeto europeu nunca foi um projeto que tenha avançado linearmente. Um dos mitos com que nós hoje temos que nos defrontar, numa época que eu acho que é muito caracterizada por um certo infantilismo na apreciação das questões políticas, um dos mitos que nós hoje temos que enfrentar é o mito de que, são dois mitos, aliás, o mito de que existiu uma espécie de idade de ouro que correspondeu à gênese e aos primeiros anos deste projeto europeu e que este projeto europeu se desenvolveu linearmente até ao momento em que se confrontou com um colapso. Nunca houve uma idade de ouro. Houve sempre discussões. Houve sempre quem estivesse contra. Houve sempre quem quisesse ficar de fora.
E verdade seja dita que as formações extremistas europeias nunca aderiram ao projeto europeu. Estiveram sempre contra ele. Com toda a legitimidade, mas estiveram sempre contra ele. Foi um projeto que se fez com dificuldades. Logo na década de 50, confrontou-se com um problema que punha em perigo quase a sua viabilidade à nascença, que foi quando se avançou com a ideia de uma Comunidade Europeia de Defesa, proposta inicialmente pela França e que a própria Assembleia Nacional Francesa acabou depois por pôr em causa. E nesse momento foram muitos os que pensaram que não era possível, de facto, avançar com este projeto. Mas esse projeto é um projeto que foi avançando justamente porque foi superando as suas dificuldades, porque foi superando as suas crises diversas e múltiplas. Hoje somos muitos, éramos 28, ainda somos, vamos passar a ser 27, porque os britânicos democraticamente decidiram sair da União Europeia. Somos 27 países com histórias diferentes, com perspectivas diferentes, com fantasmas históricos diferentes e que pela primeira vez estão reunidos por vontade própria num projeto político comum. E a história, por isso, é também um fator aqui absolutamente determinante, porque a história, a meu ver, fala a favor deste projeto. Mas é verdade que nenhum projeto político se aguenta só pela história, ou dificilmente se aguenta só pela história, quando é um projeto que tem um alto grau de artificialismo, como é este projeto. E o artificialismo não é um aspecto negativo, do meu ponto de vista, é um aspecto positivo, porque significa um triunfo de alguma vontade, não de uma vontade radical, daquelas vontades de alteração do homem que conduziram às situações que conduziram ao longo do século XX, mas uma vontade de alteração na base de consensos democráticos, na base da cooperação democrática. E por isso um projeto destes só tem sentido e só se pode manter se tiver perspectivas de futuro. E tem, na minha opinião. E tem vários domínios, eu vou alongar muito mais, vou dizer 3 ou 4 áreas em que é muito importante. Primeiro, na regulação da globalização. A globalização é um dado com que nós estamos confrontados, que tem em si mesmo aspectos positivos e aspectos negativos. Nós temos que procurar valorizar os aspectos positivos e procurar diminuir a importância dos aspectos mais negativos. É preciso regular a globalização. No final da Guerra Fria, acreditou-se que nós íamos evoluir para um modelo multilateral e que com as Nações Unidas, com a Organização Mundial do Comércio, com instâncias internacionais de âmbito mundial, seria possível assegurar uma correta regulação do fenómeno da globalização. Nós hoje já percebemos que esse modelo falhou. Falhou, por exemplo, no plano comercial. Há uma grande desregulação. E para recuperar, para garantir essa regulação, do meu ponto de vista, é preciso que a União Europeia assuma as suas responsabilidades e que a União Europeia seja um agente ativo nesse processo de regulação. Como? Negociando tratados comerciais com as outras grandes potências económicas e comerciais, batendo-se pela defesa dos seus direitos e contribuindo assim também para a afirmação das suas regras e do seu modelo no mundo em geral. Não de forma ostensiva e intrusiva, mas no sentido em que está a fazer a defesa daquilo que é o seu próprio modelo do ponto de vista interno e que gera algum consenso. Segundo tema em que é absolutamente fundamental tem que ver com as questões do ambiente. Hoje nós só poderemos enfrentar os desafios ambientais a uma escala global. E aí também é bom que sejam os países da União Europeia, no seu conjunto, a terem posições comuns e não cada país em particular. E daí podem decorrer sérias vantagens. Na regulação política, nós vivemos de facto num mundo, como já foi dado a perceber, muito desregulado. Um mundo que tem algumas dimensões até caóticas. Assistimos, todos nós, nos últimos anos, já à emergência de lideranças que nos causam algumas preocupações em vários países do mundo. Verificamos o que se passa no próximo e Médio Oriente, o que se passa com a Rússia, o que se passa com alguns dos países emergentes, a situação de instabilidade com que estamos confrontados. E perante isso, cada um dos nossos Estados-nação está melhor apetechado e preparado para enfrentar as questões do que está a União Europeia no seu conjunto. A minha resposta é clara e o meu ponto de vista é claro. A União Europeia estará em muito melhores condições de enfrentar estes desafios todos se nós estivermos juntos. Eu vou terminar dizendo-vos o seguinte. O povo britânico, de quem somos, aliás, um povo com quem temos uma relação muito particular, como é sabido, uma relação histórica muito particular e que vai permanecer. Não há nada que o facto dos britânicos terem decidido sair da União Europeia em nada afeta a natureza da nossa relação, no caso de Portugal com a Grã-Bretanha. O povo britânico decidiu democraticamente, num exercício de plena democraticidade indiscutível, abandonar a União Europeia. Foi um momento difícil. Foi talvez o momento mais difícil dos últimos anos da vida europeia. A Europa tinha que responder a esta questão e creio que está a responder neste momento da melhor maneira, promovendo uma discussão aprofundada. O próprio Presidente Juncker apresentou 5 propostas, 5 modelos diferentes
para a Europa e está hoje em curso uma ampla discussão sobre o que deve ser o futuro da União Europeia. Eu estou convencido que o futuro da União Europeia vai passar por uma Europa a várias velocidades. Julgo que o melhor é nós dizermos sempre aquilo que pensamos e não virmos com roupagens um bocadinho rebuscadas para evitar confrontar-nos com o essencial. Vai passar por uma Europa a várias velocidades. Vai passar por um núcleo duro europeu que vai avançar mais depressa do que outros países em algumas áreas, sejam áreas que tenham que ver com a integração monetária, com a integração no domínio da fiscalidade, porventura até no domínio, em algumas áreas do domínio social, que vai passar por maior integração a nível das políticas de segurança e de defesa, é hoje o novo grande tema no espaço europeu. E como português, estou absolutamente convencido que o nosso país tem que fazer tudo o que estiver ao seu alcance para estar nesse núcleo dianteiro. E que esse vai ser, nos próximos anos, o maior desafio que se vai colocar a Portugal. Garantir que vai estar presente no núcleo dianteiro deste projeto europeu. Estarei agora, naturalmente, disponível para, como vamos ver, vamos ter este diálogo com o público, mas queria justamente terminar dizendo-vos isto. Eu acredito convictamente na Europa e acredito convictamente na Europa pelo que ela fez ao longo destes 60 e tal anos, mas, sobretudo, acredito na Europa como a melhor resposta dos europeus para um mundo cada vez mais complexo como aquele que enfrentamos. Obrigado, Francisco Assis, e obrigado também a Nigel Farage. Bem, nós vamos fazer aqui um pequeno debate, depois abrimos para algumas perguntas da sala. And I have to start asking you about your leadership in UKIP, and because it's very difficult for us to understand that with the Brexit, you change the future of the United Kingdom and you change also the future of the Europe and the world. But meanwhile, after this, you resigned. You left the stage. No. Mr. Juncker, No, not true. wait. Mr. Juncker told that you are not a patriot. Patriots don't resign when things get difficult. Well, what would Mr. They Juncker know stay. about patriotism? They stay. Why you resign? What would he know about patriotism? What would Mr. Juncker know about any of these things? Look, anyone, and by the way, you can't be a Portuguese patriot and support the European Union. You've got to make your mind up. Either you want to be an independent, self-governing nation, or you want to be a star on somebody else's flag, and that's fine. If the people of Portugal want to be part of a United States of Europe where they have almost no say over their own future, but they're happy to be part of a bigger bloc run by the Germans, that's absolutely fine. Mr. But Farage, you've the got to be question was- honest about it. the question And was I not haven't that. gone anywhere. Why did you resign your haven't- party? I haven't gone anywhere. I am going to continue to lead a group in the European Parliament. I sit in seat number 20. Mr. Juncker sits in seat number 21. Perhaps that's what upsets him so much and makes him make these comments. Mind you, I had 10 years of Barroso before that. And Juncker is rather more amusing than Barroso, I have to tell you, even though I'm in Portugal. And I'm not going anywhere. The Brexit negotiations will Yeah, not... but United Kingdom goes. the So, Brex- and nobody knows exactly where is going Brexit- to be the Brexit. The Brexit negotiations will not happen in London. They will not happen in Westminster. They will not happen in Parliament. The Brexit negotiations will take place in Brussels. And I'm going to stay there for the next 2 years, however much it upsets Mr. Juncker and everybody else. And I will continue in the European Parliament every month, twice every month, to give my speeches and to make my usual helpful, positive contributions in the European Parliament to the debate. I'm not going anywhere. Are you going to participate in the campaign? In this campaign, no. I can't, can I? Because Theresa May, who Has your agenda. who is a Remainer, and probably the most insincere politician I've seen in my life, but that's just the way things are. It takes some doing, I know. Theresa May, for the moment, uses words and phrases that I've used for 20 years. Yeah. So there's no room for me in domestic politics. Let her fight this election. Let her win this election, which she will. And if Brexit is delivered in 2 to 3 years' time, I can say to myself, I came from business. I gave up most of my adult life to fight for a cause that has succeeded. If, however, she fudges Brexit and all we get is half a Brexit,
then do you know what? I'll be back in British politics as well. Yeah. Why is that half a Brexit? Well, half a Brexit would be that legally we've left the European Union, but we go on paying money to this corrupt club whose accounts have not been signed off by the auditors for the last 20 years in a row, and we continue to have free movement of people, which is wholly unacceptable, because whilst I want good people to come to the United Kingdom, I want us to have the ability to stop the bad guys coming, and we don't have that as members of the European Union. Francisco Assis, olhando para o que vai acontecer no Reino Unido, consegue-se perspectivar que Brexit é que vai ser este? Nigel Farage fala aqui do meio Brexit. O que é que pode acontecer? Bom, neste momento todos estamos expectantes em relação, em primeiro lugar, ao que vai acontecer nas eleições britânicas do próximo dia 8 de junho. Estamos a desenvolver um processo negocial. Há aqui uma unidade que é importante salientar, porque num primeiro momento houve o receio de que os países europeus se dividissem e se dessem à tentação de fazer negociações isoladas, cada um de per si, com o Reino Unido, e a resposta, felizmente, foi uma resposta conjunta. E isso creio que é uma vitória da União Europeia. Não é uma vitória sobre o Reino Unido, é uma vitória da União Europeia, na medida em que foi possível definir claramente que nós vamos fazer aqui uma negociação. E que primeiro vamos negociar as condições da saída e depois é que vamos negociar um acordo que necessariamente temos que estabelecer com o Reino Unido. Eu julgo que é preciso que algumas paixões arrefeçam um pouco. Eu acho que houve um excesso de paixões de parte a parte. O excesso de paixões também, eu que fui um adversário dos que defendiam o Brexit, não acho que o excesso de paixões tenha sido só de um lado, foi dos dois. Houve também uma certa arrogância daqueles que eram favoráveis à permanência, que de alguma maneira levou a que alguns setores da sociedade britânica reagissem democraticamente a essa arrogância. É isso que há que evitar. Eu acho que essa é uma das dimensões. Está a falar do discurso da perda de soberania estou por a falar causa da guerra iminente? Sobretudo do discurso que a dado passo apareceu e aparece um bocado na Europa, que é perigoso, que é o discurso de dizer que as elites bem informadas são favoráveis ao projeto europeu e que uma espécie de povo mal informado e que não sabe muito bem aquilo que quer é contra a Europa. Eu não aceito essa dicotomia. Acho que essa dicotomia é perigosa. E se ela prevalecesse, aliás, a Europa estaria condenada, porque as elites serão sempre minoritárias e, portanto, estaria o próprio projeto europeu condenado. O projeto europeu não pode ser um projeto de elites, tem que ser um projeto com enraizamento popular. E talvez seja esse um dos problemas que nós temos no presente momento e que temos que enfrentar. E, portanto, há que arrefecer as paixões. Há uma vontade clara da parte da União Europeia de ter uma atitude correta neste processo negocial. Agora, também compreendo que quando a Grã-Bretanha está em período pré-eleitoral, haja necessidade de produzir discursos um pouco mais inflamados com o intuito de captar apoios. E, de certa maneira, a Primeira-Ministra britânica tem tido aqui um comportamento algo errático. Não se percebe muito bem, por vezes, qual é o posicionamento dela. Ainda ontem ou anteontem estava a ver uma entrevista em que ela, aliás, era, como só na Grã-Bretanha também isso acontece, enfim, em Portugal também já vai acontecendo, felizmente, com os bons jornalistas que vamos tendo, mas na Grã-Bretanha, com uma grande tradição de grande liberdade, a forma como o jornalista a interpelava e a confrontava com as suas próprias contradições num belo exercício de debate democrático em televisão. E o que tenho notado é isso, há ali alguma, mas compreendo que isso pode ser o resultado de uma posição de uma posição que tem que ver com o processo eleitoral em curso. Aliás, os trabalhistas estão também numa situação muito complicada, como sabe. É sabido que eu não tenho propriamente uma estima muito particular pelos trabalhistas, pela atual liderança trabalhista britânica. Portanto, não é propriamente a linha que eu preconizo para a social-democracia europeia, embora tenha constatado que ele está a recuperar nas sondagens, que há uma recuperação significativa nas sondagens, pelo menos até há 2 ou 3 dias atrás. Agora, julgo que o processo de negociação é um processo difícil, é um processo que, evidentemente, vai levar algum tempo, é um processo em que muitas vezes vamos estar confrontados com aparentes situações de impasse, mas acredito que no final vamos chegar a um entendimento, até porque vamos lá ver, a Grã-Bretanha... E rapidamente, que relação é que se pode conceber aqui entre o Reino Unido e a União Europeia? Nós vamos ter que estabelecer, pelo menos, desde logo, um tratado comercial, isso é um dado absolutamente evidente, nós vamos ter que ter um tratado comercial
E esse é um problema sério, porque nós, neste momento, na Europa, criou-se uma mentalidade muito avessa à celebração de tratados comerciais. Sempre que estabelecemos tratados comerciais com outras regiões ou com outros países, levantam-se vozes de grande descontentamento, achando que nós estamos sempre a perder e que o nosso modelo económico-social está a ser posto em causa. Se porventura a Inglaterra, por exemplo, se a Grã-Bretanha ou o Reino Unido optarem por uma solução, como por vezes aventam, de procurarem contrariar as insuficiências resultantes da saída do espaço europeu com a adoção de políticas fiscais, por exemplo, ultracompetitivas, nós aí vamos ter mais dificuldade, naturalmente, em encontrar um entendimento com a Grã-Bretanha, porque aí vai haver forças também no espaço europeu que vão protestar contra soluções dessa natureza. Portanto, agora eu acho que é absolutamente vital que, superada esta primeira fase e devidamente arrefecidas as paixões que referi há pouco, haja uma racionalidade presente de parte a parte e seja possível estabelecer este entendimento. Veja um caso concreto, o terrorismo. Deixa-me passar aqui. Nós precisamos de colaborar para enfrentar o terrorismo e de colaborar muito intimamente para enfrentar a questão do terrorismo. Mr. Farage, Nobody in the Brexit campaign argued for isolationism. Nobody in the Brexit campaign argued for pulling up the drawbridge on the English Channel. What we argued for was controlling who comes across that drawbridge. What we argued for was to be free to negotiate our own global agreements, in particular with the Commonwealth and countries like that. And when it comes to dealing with terrorism, when it comes to international security, come on, let's be honest, the UK has more to give to this than it has to take from this. So of course we're going to go on doing all of those things. And of course we're going to go on being good neighbours with all the European countries. And I'd like to think with Portugal, with whom we have the longest standing alliance of any two nations that exists in the world. And I would like to ask you, will you give your voice, will you give your Portuguese voice? I know you're only 10 million, which compared to the Germans is very small, but would you please give your voice to a grown-up response to Brexit? Brexit is going to happen. The only question is how. Wouldn't the best thing be for us to have a sensible free trade agreement between our nations and divorce from political union? And what I'm hearing, what I'm hearing from Jean-Claude Juncker, particularly after lunch, of course, and what I'm hearing, well, that's true. And mind you, I'm guilty too. And what I'm hearing from Barnier is it's as if there's some sort of punishment has to be put upon the United Kingdom. I mean, we now import at a trade deficit with the Eurozone something like 100 billion euros every single year. So all we're asking for is the right to go on buying Portuguese-made shoes and walking boots and all the rest of it. And I'm asking you, as a Portuguese person, given our alliance, will you make the common sense argument for us to have a proper, grown-up trade deal? Quer responder? Eu vejo o seguinte, a minha opinião sobre as questões dos tratados comerciais e de todo este relacionamento da União Europeia, o Reino Unido, a Grã-Bretanha tem uma situação especial. Nós temos que reconhecer isso. Aqui há tempos, lembro-me de ter dado uma entrevista em que dizia, provavelmente, só há 2 países que poderiam sobreviver no sentido de manter um determinado estilo de vida, sobrevivem todos, como é evidente, sobreviver mantendo um determinado nível de vida, um determinado modelo, se porventura saíssem do espaço europeu. A Grã-Bretanha e a Alemanha. A Alemanha, por uma razão muito simples, porque é uma superpotência industrial, com um grande potencial de exportação, e, portanto, é hoje um player a nível mundial que pode viver. Embora a grande parte do seu comércio seja com a União Europeia, a verdade é que os alemães cada vez mais penetram em nichos de mercado por todo lado e, portanto, podem viver. E a Grã-Bretanha tinha também condições aparentemente mais favoráveis do que os outros países, não apenas por ser um grande centro financeiro, e apesar de sair da União Europeia e isso eventualmente afetar, continuará a ser naturalmente um grande centro financeiro, como também tinha uma projeção mundial, tem uma tradição de projeção mundial e está muito ligada justamente e a Commonwealth, que referiu, é de facto aqui uma dimensão.
Agora, para países como Portugal, do meu ponto de vista, para países como Portugal, é muito importante que toda a negociação com entidades externas se faça no âmbito do espaço europeu, porque isso reforça a nossa capacidade de intervenção. Isto é, nós temos... Claro que isto pressupõe que haja, eu não estou aqui a defender que os governos deixem de ter qualquer papel, e subitamente não é assim que as coisas funcionam, isto é, que também é outra ideia errada, isto é, não há um centro político em Bruxelas, completamente fechado, homogéneo, e depois há um conjunto de periferias que pouco contam, não é assim. As grandes decisões hoje não são tomadas nem no Parlamento Europeu, nem na Comissão Europeia, são tomadas no Conselho Europeu. Aliás, houve, nesse sentido, uma alteração significativa nos últimos anos. Quem toma as grandes decisões da política europeia são os líderes europeus, são os primeiros-ministros, são os presidentes, de acordo com o tipo de regime, que tomam as grandes decisões quando reúne o Conselho Embora depois Europeu. o discurso interno seja muito diferente, não é? Dos próprios Esse é líderes. um outro problema, é que muitas Os vezes... próprios líderes apontam muitas vezes para Bruxelas como a Eu culpa acho que esse é um dos problemas com que nos defrontamos. É que há muitas vezes, e por isso é que eu, logo na minha intervenção inicial, saudei o novo presidente Macron, porque ele fez um discurso e correu o risco, em plena campanha eleitoral, quer na primeira, quer na segunda volta, em dizer uma das minhas prioridades é relançar a Europa, porque eu não concebo a afirmação da França sem a afirmação da Europa. Sim. Sim. Portanto, eu acho que esse é um dos problemas com que nós nos confrontamos, partilho inteiramente da sua apreciação crítica. Let me ask you a question, because you said the Brexit, it's the first domino. Yeah. But with France, nothing happened. Well, with, France is fascinating. or happens, France is fascinating. or with Geert Wilders. Well, Wilders, of course, increased his vote. He moved the Prime Minister considerably to the right. A new Eurosceptic party broke through into the Parliament. Euroscepticism advanced in the Netherlands hugely. And in France... You think it's a question of time? I do. France, really interesting that in the first round of the French presidential election, 46.5% of votes in a relatively high turnout, which the first election was, were for hard-line Eurosceptic candidates. I mean, people who make me look like a moderate, you know. And you couldn't have imagined 10 years ago nearly half of the French people in the first round voting basically for withdrawalists. Now, the fact that Le Pen couldn't consolidate that vote is as much about the history of the Front National, her father, the anti-Semitism, as anything else. So I would answer you by saying that actually Euroscepticism is still on the increase everywhere, and I think the absolute wild card in the pack is Italy. I think what is happening in Italy is amazing. You see, you talked, and actually quite rightly, about the French and Germans in the 1950s. You know, 1870, 1914, 1940. 3 times within 70 years and 10, the Germans crossed the Rhine and crushed France or caused huge devastation. So the idea that people get together and talk and trade made sense. So there is still a residual loyalty to the idea within France and Germany. In Italy, no such thing exists. The Italian elections will take place in February. I would be very surprised if 50% of parliamentarians in the next Italian parliament weren't against Italy's continued membership of the euro. So yes, I do think Brexit's the first. I think the EU is a project that has way overstretched any legitimacy that it ever had. I am not anti-European, but I'm against this form of Europe. Let me ask you this, because during the campaign for Brexit, many promises were made, some more true than the others. An article from Financial Times. Oh, they're very neutral, aren't they? Yeah, go on. No, but I think this is... Talk about fake news. The removal of the EU and common agriculture policy without a replacement could risk the loss of about 250,000 jobs in non-farm small and medium-sized enterprises. Is this the same Financial Times? What is going to happen with the regions? In England? I must have got this wrong. That need the EU money. I think this must be the same Financial Times that advocated if we didn't join the euro, it'd be a disaster. Well, thank God we ignored them. And I think what is fascinating is this. At the moment, the United Kingdom
pays 6 billion sterling every year in agricultural subsidy, but only 3 billion of it in the United Kingdom, the rest of it in France. By leaving the EU, we can look after our farmers and still be 3 billion quid better off. And it was also the Financial Times, can I just say this, that Barnier kicked out the 60 billion divorce fee figure, which struck us as being ludicrous, and it was the Financial Times, working in direct collaboration with the European Commission, that upped it to 100 billion, and I do not believe the Financial Times acts in the interests of the United Kingdom. I really don't. Francisco. Eu queria só dizer, a propósito da questão francesa ainda que estava a colocar, eu concordo com isso, com a questão que colocou, é o seguinte. É evidente que os resultados franceses foram, do meu ponto de vista, o resultado final é um grande resultado para a Europa. Mas não podemos ignorar, de facto, que há hoje um sentimento eurocético com grande expressão em sociedades onde tradicionalmente isso não acontecia, é o caso da sociedade francesa. Na verdade, se nós somarmos os votos da extrema-direita e da extrema-esquerda, esses votos praticamente significam metade, ou quase metade do eleitorado francês, que tinham uma visão, só que não são visões também inteiramente, elas não são exatamente a mesma coisa. Embora confluam numa rejeição da Europa. Embora que as razões são diferentes. E é isso que também temos que perceber que há, de facto, para aqueles que são europeístas, há aqui dois adversários diferentes. Porque há uma contestação do projeto europeu que assenta, sobretudo, numa rejeição de qualquer princípio de partilha de soberania. Eu acho que isso foi muito importante no resultado do Brexit. Há, de facto, aqui uma rejeição de qualquer partilha de soberania. Isso marca muito as posições mais tradicionais da direita europeia. E há depois, à esquerda, uma posição que é uma posição de rejeição do modelo europeu, porque identificam totalmente o modelo europeu com aquilo que mais combatem, que é um modelo capitalista. Acham que a Europa é um modelo capitalista e que a Europa se tornou no fator de absorção da globalização desregulada para dentro de todos os países europeus. E isso é a contestação que é feita a partir de uma certa esquerda europeia. Depois, o resultado final, em termos de posições, acaba por ser exatamente o mesmo. Simplesmente eles nunca são conciliáveis. Eles nunca se podem juntar, seja no que for. Mas são conciliáveis pela negativa, não são conciliáveis pela positiva. Mas eu acho uma coisa importante, se me permite... É que temos que passar a palavra à audiência e ainda falta aqui uma Whoa, pergunta. whoa, whoa. They can be brought together in a referendum. referendos podem, In a nos referendum. Claro que and podem. that's why Brexit won. Claro and que nos actually, referendos podem. what you'll see, as Euroscepticism grows, is you'll see more European leaders over the next few years having to make the same promise that David Cameron made to save their own skins. Referendums bring together people of left and right, actually on both sides of the Sim, argument. nos referendos isso acontece, é evidente. E eu, por exemplo, eu recordo-me na altura, logo a seguir ao referendo, fui ver o que tinha escrito na altura, escrevi não é agora, um pequeno artigo em que tinha lido um texto interessantíssimo, aliás, de um filósofo inglês, do Roger Scruton, que é um filósofo, eminente filósofo inglês, aliás, é um homem que vem o seu grande área é estética, mas é um homem que escreve sobre as mais diversas coisas. Ele diz as razões fundamentais pelas quais nós decidimos sair, ele era a favor do Brexit, o Scruton era a favor, dizia, primeiro, nós achamos que não devemos partilhar soberania nenhuma, isto é perigoso, a partilha de soberania é perigosa, e segundo, nós achamos que há um excesso de vagas migratórias que está a pôr em causa a identidade britânica. Deixe-me aproveitar, até porque temos muito pouco tempo e temos de passar a palavra à audiência para perguntar a vossa opinião sobre o que ouvimos este fim de semana, da parte da chanceler Merkel, tomando já uma posição relativamente aos Estados, no fundo deixando os pratos limpos, uma posição relativamente a Donald Trump e aos Estados Unidos e dizendo também que temos que aprender a viver assim com este Reino Unido. É a aposta de Angela Merkel já no eixo franco-alemão? Eu acho que a Merkel nunca deixou de apostar no eixo franco-alemão. Mas agora Mas tem também de acho, fazer mais. a senhora Merkel também está, as democracias têm esta característica, Está em estamos campanha sempre em interna, campanha não é? eleitoral. E, portanto, todas as coisas têm que ser um bocadinho relativizadas nesse contexto. Agora, é indiscutível que há neste momento um eixo franco, que o peso, o simples facto do Reino Unido ter saído, evidentemente reforça a importância do eixo franco-alemão e, do meu ponto de vista, é importante dizê-lo, esse eixo franco-alemão é essencial para o continente europeu. E o que tem acontecido de negativo nos últimos tempos é que esse eixo franco-alemão tem estado bastante desequilibrado. E eu não atribuo especial responsabilidade à Alemanha por esse desequilíbrio.
Eu acho que a Mas chega ao França, Sr. Hollande. não, a França falhou muitas vezes Com o Sr. Hollande. e, portanto, eu creio que o ex-franco-alemão, a recuperação da boa saúde do ex-franco-alemão é fundamental. Mr. Farage, your opinion about this? Well, I think that Merkel and Juncker are using Brexit and are using Trump as an excuse to absolutely rapidly accelerate the anti-democratic integration process that puts all power at the centre and makes Germany even stronger than she was before. Quite where Portugal is left in all of this, I don't know. Voiceless, frankly. And I also think she's made a very big mistake. Very big mistake. You know, what Trump is saying about NATO really needs some thought. Because you talked about peace earlier on. Now, Tony Blair said that the European Union was a project that was about peace, but is now about power. And I do think Blair was being absolutely sincere when he said that. But if we think that NATO has played a valuable role in securing the safety of Europe and the free world, then we should want to continue with it. And Trump is absolutely right to say that it's outrageous that of 28 members of NATO, only 5 are paying their contribution. Believe me, I know Trump, I know the people around him. He is not going to kick NATO into touch, provided people pay their way. And Merkel and Juncker actually want to see the Americans leaving Europe. And I regard that, far from being good for peace, actually as being very dangerous. So we have time.